Olá, pessoal. Meu nome é Jandira Menezes, eu sou médica mastologista e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre prevenção do câncer de mama, nesse mês tão importante que é o outubro, né, e simboliza o mês de combate ao câncer de mama e prevenção do câncer de mama. Então, falando um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa e sua importância, essa campanha é um movimento que acontece no mundo inteiro para alertar toda a população, toda a sociedade, todas as instituições, organizações sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. E esse ano a gente tem a campanha do Quanto Antes Melhor. É a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que alerta principalmente para a importância da aquisição de hábitos de vida saudáveis como uma maneira de prevenir o câncer de mama. Falando um pouquinho sobre o que é o câncer, nada mais é do que a multiplicação desordenada das células, onde acontece uma série de processos biológicos, celulares, genéticos nas nossas células, fazendo com que essas células se multipliquem de forma desordenada e causem o câncer. E por que é tão importante a gente falar sobre câncer de mama? Infelizmente é uma doença muito prevalente. Cerca de 66 mil casos novos só esse ano. Para vocês terem uma ideia, é quase 30% de todos os cânceres que atingem as mulheres. Então, é uma doença que só aumenta a sua prevalência e a gente precisa realmente planejar estratégias para tentar diminuir esse aumento da incidência dessa doença. E como que a gente pode pensar nas estratégias? O que a gente pode fazer para tentar diminuir esse aumento do número de câncer de mama no Brasil e no mundo? Primeiramente, é importante que a gente saiba que fatores de risco estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Então, eu queria listar primeiramente para vocês aqui o sexo feminino. Simplesmente ser mulher já configura um fator de risco. Sim, os homens eles podem ter câncer de mama, mas é uma quantidade bem pequena, representa apenas 1% de todos os cânceres de mama diagnosticados. Outro fator de risco que a gente lista aqui é a idade. Principalmente acima de 50 anos, a gente sabe que aumenta muito a prevalência, né, a chance de aparecer essa doença. A maioria dos cânceres de mama, eles vêm aparecer após os 50 anos. Existem casos, sim, entre 40 e 50 anos e até menos de 40 anos, mas são mais raros. A maioria vai aparecer mesmo a partir da faixa etária de 50 anos. Menarca precoce e menopausa tardia. O que significa isso? Menarca é a primeira menstruação da menina. Então, lá quando ela começa a menstruar, principalmente quando isso acontece antes dos 12 anos, a gente considera como sendo precoce. E por que isso está envolvido como um fator de risco? Assim como a menopausa tardia, que seria a última menstruação da mulher, acontecendo principalmente após os 55 anos. Porque quando a mulher começa a menstruar, ela começa a sofrer influência dos hormônios sexuais, principalmente do estrógeno, produzido pelos ovários. O estrógeno, ele funciona como um grande vilão aqui, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, quando se fala em fator de risco para câncer de mama. Então, quando a menina começa a menstruar cedo, ela já desde logo de cedo da vida começa a estar exposta a esse hormônio. Então, ela passa muito tempo da vida dela sofrendo influências do estrógeno, principalmente quando ela tem essa menopausa tardia, que daí também é o momento em que, quando ocorre a menopausa, vai cair a produção desse hormônio e daí é como se cessasse esse estímulo hormonal ali nessa mulher. Outro fator de risco seria a paridade. Quando a mulher nunca teve filhos, nunca engravidou e nunca teve filhos, isso age como um fator de risco. Também a mesma coisa, porque durante a gestação, essas mulheres é como se elas estivessem com esse estrógeno, que é esse hormônio que eu acabei de explicar para vocês, é como se esse estrógeno ficasse inativado ali no organismo. Então, ele não está agindo nas células, promovendo esse aumento do risco de câncer de mama. Então, a gravidez, principalmente quando ela acontece antes dos 30 anos, ela age até como um fator protetor ali. Outro fator de risco que a gente pode enumerar aqui seria a história familiar de câncer de mama e ovários. Então, principalmente quando tem associação de familiar de primeiro grau, que seria mãe, irmãs, irmãos, filhos e filhas, e pai,
com câncer de mama, principalmente na idade menor que 50 anos, que seria o mais relevante. A grande maioria dos cânceres que aparecem, dos cânceres de mama, eles não estão relacionados a essa questão da hereditariedade. Só cerca de 5 a 10% dos cânceres de mama que estão relacionados à questão genética hereditária. Então, de 90% a 95% está mais relacionado mesmo à questão esporádica, que seria a junção de todos esses fatores de risco associado a alguma mutação genética da célula que foi adquirida ao longo do tempo. Outro fator de risco seria a história pessoal de radiação do tórax. Então, pessoas que tiveram doenças no tórax, cânceres como linfoma, que precisaram fazer radioterapia. Tá? Então, isso configura um aumento de risco, principalmente quando já se passou mais de 8 anos do término dessa radioterapia. Esse tipo de paciente entra como uma categoria de alto risco e normalmente a gente começa a fazer os exames até antes da hora, um pouquinho precoce, como um rastreio especial, que a gente fala para pacientes de alto risco. Obesidade na menopausa também é um fator de risco, porque a gordura periférica, gordura que está distribuída no corpo, que está em excesso, ela faz uma produção desse estrógeno, que a gente já conversou sobre ele e já falamos sobre a importância dele agindo nas células como um fator de crescimento e de proliferação, né, de multiplicação dessas células. Então, quando a pessoa está com excesso de gordura corporal, principalmente pacientes na obesidade, com obesidade, a gente tem uma produção maior desse hormônio do estrógeno. Então, isso acaba atuando como, sim, um fator de risco. Consumo de álcool e cigarro. O álcool, ele tem já o seu fator carcinogênico por si só e também ele aumenta a produção desses estrógenos no sangue. Então, como a gente já está falando aqui desde o início sobre o estrógeno, ele vai atuar também como um fator de risco. E o cigarro, como a gente sabe, tem inúmeras substâncias tóxicas, também é fator de risco para outros tipos de cânceres, como de bexiga, de pulmão. Então, a gente tem que desencorajar esse hábito também. Terapia de reposição hormonal é um fator de risco, principalmente quando está acima de 5 anos ininterruptos de reposição hormonal, porque ela é justamente esse hormônio estrógeno, que a mulher na menopausa para de produzir. Muitas vezes ela acaba precisando fazer essa reposição por conta de piora da qualidade de vida, muitos sintomas associados à menopausa, fogachos, irritabilidade, insônia, entre outros. Então, de fato, às vezes é necessário fazer essa reposição. Mas quando ela fica prolongada, dura mais que 5 anos, a gente acaba vendo uma maior associação como fator de risco para câncer de mama. E os anticoncepcionais também, porque são à base de estrógenos, mas ainda estão sendo feitos vários estudos. O aumento do risco é pequeno, não é algo que determine que a gente descontinue todos os anticoncepcionais. Então, assim, só usar com cautela, associar, sempre ver a questão dos outros fatores de risco que podem estar associados, para a gente não também tentar contraindicar um ou outro tipo de medicamento. Então, é mais um alerta do que uma contraindicação. E aqui só mostrando um pouco do que a gente falou a respeito dos fatores de risco. E agora, quais são, falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas que a gente tem que ficar alerta? Quando que a gente deve acender a luz e pensar em procurar o seu ginecologista ou seu mastologista? Então, principalmente esses 8 sinais aqui que eu vou falar para vocês. Alteração no tamanho e na forma da mama, principalmente quando é uma alteração muito gritante e recente. Isso pode ser algum tumor crescendo dentro da mama e apresentar esse tamanho também, alteração do tamanho. Vermelhidão ou coceira na mama, principalmente ao redor do mamilo, principalmente uma coceira que não melhora, já fez tratamento dermatológico, não está melhorando, de um lado só, isso chama um pouco mais atenção. Liberação de líquido pelo mamilo sem apertar. A gente fala sem apertar porque esse é o sintoma que a gente mais valoriza, quando ele é espontâneo. Quando a mulher fica apertando o mamilo, às vezes tem uma quantidade de secreção que está ali parada que pode sair.
Então, essa secreção, ela não preocupa muito, principalmente se ela for uma secreção mais amarelada, mais esverdeada. Agora, a secreção que sai espontaneamente pelo mamilo, você percebe que no sutiã fica aquela manchinha, principalmente se ela for sanguinolenta ou água de rocha, que seria uma água igual a água da torneira mesmo. Esse tipo de secreção, ele chama mais atenção. Então, precisa, de fato, de uma investigação mais detalhada. Inchaço na axila ou ao redor da clavícula, porque isso pode configurar alguns linfonodos, que são aquelas ínguas que aparecem quando a gente tem alguma inflamação, ou mesmo às vezes no câncer de mama isso pode acontecer, principalmente na axila e em cima da clavícula. Nódulo ou caroço na mama que está sempre presente e não diminui de tamanho. Isso é uma queixa comum no consultório, inclusive é um dos sintomas mais comuns que as mulheres apresentam, queixa de nódulo. Então, é sempre bom que o nódulo seja avaliado pelo médico, seja palpado ali na hora do exame clínico, e se de fato for detectado, vão ser solicitados exames de imagem, exames complementares, para poder observar as características desse nódulo e saber se a gente vai apenas fazer um acompanhamento ou se a gente vai precisar investigar com uma biópsia, por exemplo. Afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento, como pele em casca de laranja. Isso também a gente tem que ficar atento. Existem alguns tipos de cânceres, carcinoma inflamatório de mama, por exemplo, que eles simulam uma inflamação e a mama fica com uma pele muito grossa, é bem semelhante a uma casca de laranja. Mais tarde a gente vai dar uma olhadinha e vocês vão poder ver bem isso. Ou se tiver algum abaulamento, algum afundamento, às vezes pode configurar algum tumor que está puxando aquela pele ali para dentro, aquele tecido. Então, por isso é importante a gente ficar de olho nisso e procurar o médico se tiver com algum desses sintomas. Inversão súbita do mamilo, também retração da pele por normalmente algum tumor ali atrás do mamilo que possa puxar esse mamilo para dentro. Tá? Tem pessoas que já têm o mamilo invertido desde que nasceu, por exemplo, então isso não é bem um problema, mas essa inversão, quando ela é recente, quando ela é só de um lado, a gente tem que ficar mais atento realmente. E dor constante na mama e na axila. Dor normalmente não é o primeiro sinal de câncer, a maioria dos tumores eles são indolores, ou seja, eles não doem. Mas se for uma dor constante, que não melhora com as orientações, a gente também tem que ficar um pouquinho mais atento. Aqui eu trouxe algumas figuras para vocês poderem entender melhor isso que eu acabei de falar, falando desses sintomas, né? Então aqui o que a gente pode ver, principalmente uma diferença de tamanho, né? Uma assimetria mamária, uma mama é bem maior que a outra. E associado também a essa diferença de tamanho, a gente tem as veias muito bem saltadas ali, então a gente tem uma vascularização maior, muito provavelmente porque ali tem um tumor e precisa de uma rede de vasos muito maior para nutrir aquele tumor. Então também é um sinal que a gente tem que ficar alerta. Aqui a gente já pode ver aquela questão do afundamento, né? Tem uma retração na pele, muito provavelmente por um tumor puxando ali aquele tecido para dentro. Aqui a gente já pode ver as lesões de pele, principalmente ali no mamilo também, a gente consegue observar. Aqui aquele aspecto de casca de laranja que eu comentei com vocês, a gente vê um inchaço da pele, tem vários furinhos que configuram esse inchaço e também tem a inversão do mamilo, né, que é outro sinal que a gente conversou, que também é importante a gente estar sempre alerta ali nessa questão dos sinais e sintomas. Aqui uma lesão de mamilo, bem evidente, lesão de areola e mamilo. O mamilo já está invertido, esse mamilo entrou, fez uma retração e tem essa lesão bem descamativa ali na areola. Aqui, no caso, é a descarga papilar, secreção que sai do mamilo, como eu falei para vocês, principalmente espontânea e sanguinolenta ou água de rocha. Aqui no caso dessa figura a gente está vendo uma secreção sanguinolenta. Aqui tem um abaulamento, tem um aumento da região e está associado também a uma vermelhidão. Tá? A gente vê que ali naquela região parece ter um tumor bem instalado. E vamos falar um pouquinho agora sobre a detecção precoce, porque a gente não quer identificar os casos de câncer já tão avançados, tão grandes, causando essas distorções na mama, essas
lesões de pele. Então, a proposta sempre é tentar fazer uma detecção precoce. Esse é o principal, é a prevenção e detecção precoce. O autoexame, a gente fala muito nele, mas é muito importante a gente alertar que ele funciona mais como um fator de autoconhecimento, né, de a mulher saber qual que é a estrutura normal da mama dela, a ponto de que quando surgir, se surgir alguma alteração, ela vai identificar e vai procurar o seu médico. Mas é muito importante a gente frisar que o autoexame, ele não substitui a consulta, ele não substitui os exames de imagem, e a gente acaba já detectando lesões um pouquinho mais avançadas. Por quê? Porque elas já se tornam palpáveis. E a nossa ideia sempre é fazer o quê? A detecção precoce, tá? Então, a detecção precoce a gente vai fazer através de quê? Da mamografia. Esse é o exame mais importante que a gente tem para detectar o câncer de mama de forma precoce. Ele foi o único exame que a gente viu que está associado à diminuição da mortalidade em quase 30% dos casos, diminuiu a mortalidade por câncer de mama, porque ele detecta lesões muito pequenas, inclusive menores que 1 centímetro. Lesões que você não conseguiria identificar no exame, no autoexame, e muitas vezes nem o seu médico também no exame clínico das mamas. Então, por isso que é muito importante a gente alertar para fazer a mamografia anualmente, a partir dos 40 anos está indicado, ou dependendo do caso, muito individualizado, aquelas pacientes de alto risco, que eu comentei mais no início, começar um pouco antes esse rastreamento. E a mamografia, como eu falei, a partir de 40 anos, anualmente, em mulheres assintomáticas, então mesmo que você não tenha sintoma de nada, tem muita gente que às vezes fala, ai doutora, mas eu não sinto nada, então será que eu preciso fazer esse exame? Precisa, na verdade, exame de rastreamento quer dizer exame para procurar a doença, para procurar a lesão. Não precisa você ter o sintoma, então você vai procurar mesmo em pessoas que não têm o sintoma, justamente para a gente detectar de forma muito cedo. Por que é importante a gente detectar de forma muito cedo? Porque quanto mais cedo você detectar, você fizer esse diagnóstico, você tem uma opção de tratamento melhor, um tratamento menos agressivo e muito maiores taxas de cura também, que é o nosso objetivo principal. E a gente falou bastante também da prevenção. O que a gente pode fazer além da mamografia, né? A mamografia a gente fala que é a prevenção secundária. Por quê? Porque envolve diagnóstico precoce. E a prevenção primária, que seria tentar evitar que a doença apareça. A gente vai bater naqueles fatores de risco, vai pensar o que era fator de risco, o que seriam aqueles fatores de risco que a gente poderia modificar. E aí a gente vai trabalhar em cima deles. É garantia? Não, infelizmente não é garantia, mas a gente sabe que boa parte das ações que a gente promove de educação em saúde, mudança de estilo de vida, já pode impactar em redução de até 28% da incidência do câncer de mama. Então é realmente bem relevante e a gente precisa alertar sobre essa importância. Então, manter uma alimentação saudável, uma alimentação variada, rica em fibras, rica em grãos, vegetais, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. Manter o peso adequado por aquela questão da obesidade que a gente já conversou, né? O excesso de gordura corporal vai aumentar os estrógenos circulantes no sangue e isso pode agir como um promotor ali de câncer. Praticar atividade física, principalmente porque através da atividade física, da alimentação saudável, é mais fácil da gente controlar o peso e também porque já foram feitos estudos que viram que uma prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana já teria um impacto nessa redução da incidência do câncer de mama. Inclusive, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Controle do estresse, né, também é importante. Evitar o excesso de álcool, a gente já conversou sobre isso. Promove o aumento do estrogênio circulante também pelo efeito carcinogênico do álcool diretamente. Não fumar, principalmente para mulheres na pré-menopausa, mas também envolve todas as faixas etárias. A gente sabe das substâncias tóxicas e cancerígenas que o cigarro contém, então é muito importante que a gente alerte a todas e oriente que cesse esse hábito mesmo do tabagismo. A amamentação é muito importante, por quê?
porque quando a mulher amamenta, ela consegue fazer a maturação completa das mamas. Então, na verdade, a glândula mamária ela só atinge o seu grau de maturação completo quando a mulher passa por esse processo de amamentação. Enquanto ela não passa por esse processo, é como se as células tivessem parado em determinado ponto e estão mais suscetíveis a mutações genéticas. Então, quando ela faz esse processo, ela finaliza esse processo de maturação da glândula mamária através da amamentação, ela acaba tendo esse fator protetor, principalmente quando isso acontece antes dos 30 anos. Então, é muito importante alertar sempre para a amamentação. Inclusive, a gente sabe dos inúmeros benefícios também para a mãe, além dessa questão de proteção do câncer de mama, também volta ao peso mais rápido. O bebê tem uma série de benefícios, são inúmeros benefícios, combate à obesidade infantil, então não tem por que a gente não incentivar as mamães a amamentarem, principalmente pelo menos até 6 meses de vida exclusivo. Fazer o exame ginecológico também é importante. A gente está falando bastante de câncer de mama, mas não custa a gente alertar sobre o exame ginecológico de uma forma geral, coletar o Papa Nicolau, a vacinação para HPV, que está disponível inclusive no SUS para os adolescentes gratuitamente. Então, não deixem de vacinar também esses adolescentes, que é muito importante. Esse câncer de colo de útero, ele é um câncer potencialmente evitável porque tem vacina. Então, não tem porquê você não usar esse recurso e não alertar toda a população a respeito disso também. E aqui agora eu trouxe um pouquinho de mito e verdade para a gente treinar um pouco o que a gente aprendeu aqui hoje. O uso de desodorantes pode causar câncer de mama? Não, na verdade existem muitas especulações a respeito disso, mas isso é um mito, porque o desodorante ele não tem substâncias que têm a capacidade de promover uma mutação no DNA da célula e desenvolver o câncer. Então isso é um mito. Alimentos e atividade física podem prevenir o câncer de mama. Sim, né? A gente já viu isso, acabou de falar sobre a importância da alimentação e atividade física como fator de prevenção, diminuição de até 28% dos casos de câncer de mama. Então, é muito importante essa questão de mudança de estilo de vida. Câncer de mama pode ser hereditário? Sim, né? A gente também falou sobre isso, embora seja a minoria, né? 5 a 10% dos cânceres de mama só que estão relacionados à hereditariedade, mas ele pode sim ter a ver com esse fator familiar. Álcool e tabagismo aumentam o risco de câncer de mama? Sim, falamos também sobre essa questão do álcool aumentar o estrogênio circulante, que é um fator de risco para câncer de mama, e também sobre as substâncias tóxicas do cigarro. Nódulo de mama sempre é um câncer? Não, na verdade, a grande maioria dos nódulos de mama não são cânceres, felizmente. São nódulos benignos que nós costumamos acompanhar, fazer só um acompanhamento de rotina, porém, alguns precisam de uma investigação a mais, mas felizmente a grande maioria são nódulos benignos. O uso de reposição hormonal pode favorecer o aparecimento de câncer de mama? Sim, né? A gente falou isso, principalmente naquelas reposições de uso prolongado, acima de 5 anos normalmente. Homem jamais terá câncer de mama. Homem pode sim ter câncer de mama, é a minoria, né? Então isso é um mito, é muito comum a gente associar, lógico, com a questão feminina, mas o homem ele também pode ser acometido pelo câncer de mama e acaba sempre tendo um pouquinho mais de estadios avançados porque ele acaba palpando, né? Não é alguma coisa, o homem não faz mamografia de rotina, então acaba descobrindo através de algum sintoma mesmo que ele percebe ali na sua mama. Grávidas com câncer de mama podem fazer o tratamento durante a gestação? Sim, na verdade as grávidas podem ser submetidas à cirurgia, elas podem ser submetidas a determinados tipos de quimioterapia. O que elas não podem fazer só é a radioterapia, porque isso confere realmente radiação para o feto e é contraindicado. Mas os outros tratamentos são possíveis com certeza, e a gente pode fazer esse tratamento na gestante, sim. Câncer de mama tem cura? Felizmente, sim. Câncer de mama tem cura. A gente já conversou que, principalmente, quando esse diagnóstico é feito precocemente, a gente tem altas chances de cura.
cerca de até acima de 80%, 90%, dependendo do estadio que ele é descoberto. Então, quanto antes a gente descobrir, melhor. Queria agradecer vocês pela atenção, que vocês possam alertar todos os seus familiares, amigos, todas as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, sobre a importância da mudança do estilo de vida como fator de proteção. E a gente vai rodar depois um vídeo, que é um vídeo da campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é Quanto Antes Melhor. Obrigada a todos. Neste Outubro Rosa, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia queremos convidar você para celebrar a vida. Por isso, lançamos o movimento Quanto Antes Melhor. Queremos chamar a atenção para a importância da mudança do seu estilo de vida em prol da sua saúde. Atividade física, quanto antes melhor. O exercício regular é fundamental para evitar várias doenças. Uma alimentação equilibrada, quanto antes melhor. Alimentos saudáveis são a base para melhor qualidade de vida. O acompanhamento com o mastologista, quanto antes melhor. Consultas médicas periódicas são importantes para a saúde das suas mamas. Realizar mamografia, quanto antes melhor. Para você, com 40 anos ou mais, recomendamos a mamografia anualmente. Com esses novos hábitos, você diminui as chances de desenvolvimento do câncer de mama. E para você que está em tratamento, lembre-se, há muita vida após o câncer. Cuide-se. Tenha certeza de que estamos ao seu lado. Celebre a vida, quanto antes melhor.